9 minutos, como nós anunciamos, é hora de entrevista aqui na Nova FM. Nós estamos recebendo a Dora Dimenstein, ela que é produtora cultural e tem um trabalho aqui na cidade do Brejo da Madre de Deus. E nós vamos conversar justamente com ela sobre esse trabalho aqui na cidade de Brejo da Madre de Deus. Dora, bem-vinda à Nova FM. Um prazer conversar com você na manhã desta sexta-feira. Bom dia, o prazer é todo meu estar na Nova FM e Fazenda Nova e estar conversando com vocês sobre minha paixão, que é Brejo da Madre de Deus. Pois é, para a gente começar, vamos falar justamente sobre essa paixão. De onde veio essa paixão pela cidade do Brejo da Madre de Deus? Bom, é uma paixão antiga, né? Eu passei minha adolescência toda em Fazenda Nova e Brejo. Depois de uns anos eu fui convidada como produtora cultural para apreciar um projeto que tem especialização de elaboração de projetos, e o encanto e o amor voltou da mesma intensidade, né? Então a minha preocupação, a minha área de atuação na cultura é exatamente preservação do patrimônio, seja ele material ou imaterial. E aí começaram os projetos com paixão pela Casa de Câmara e Cadeia, que agora é um centro cultural, depois entrou o museu, depois entrou a Furnas do Estrago, e a gente vem fazendo um trabalho realmente de requalificar o imóvel para que ele tenha um uso mais adequado para a população brejense. Dora, aqui quem está falando é André. Vamos ampliar um pouco essa conversa, né? Você falou de Brejo da Madre de Deus, a gente está sendo ouvido também em outras emissoras aqui no estado de Pernambuco, um estado esse que tem um patrimônio cultural enorme, né? Nosso estado é reconhecido a nível nacional e mundial pela nossa cultura e, consequentemente, né, pelos patrimônios materiais também que aqui estão. Eu queria que você falasse um pouco também do estado de Pernambuco, né? Ampliando aí essa conversa da questão cultural, né? Dessa questão de prédios históricos que nas cidades aqui do estado de Pernambuco existem, né, e que retratam a nossa cultura, retratam o nosso povo e a nossa história. É exatamente essa preservação da história e passar esse sentimento de pertença para as pessoas, que é a minha maior idealização em termos de foco de trabalho. Embora a gente trabalhe com restauro, conservação, manutenção de bens edificados, mas a história de Pernambuco é uma história antiga, né? Ela tem muitos engenhos, ela tem muitos casarinhos, ela tem muitos locais, né, com parques históricos espalhados ao longo do todo o estado, não é especificamente só em uma localidade. Então isso daí facilita muito que as coisas aconteçam. Tem o aspecto do tombamento, que muitas pessoas se retraem com relação a isso, mas o tombamento é uma preservação, né? Conservar aquele imóvel ou aquela tradição de uma forma que as outras gerações possam também transmitir e assumir esse compromisso como seu. Não é só responsabilidade do Estado. Eu sou uma produtora cultural independente, não tenho vínculo com cargo nenhum de secretaria, nem do Estado, nem de nenhuma prefeitura. Então é um desejo de cada um que tem que aflorar para que as pessoas possam realmente conservar, preservar e usar esses imóveis da melhor forma possível. Dora, falar sobre o museu aqui de Brejo da Madre de Deus, existe um projeto, né, com uma verba aí do Fulcultura, que está em andamento, voltado ao acervo documental do Museu Histórico. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho para a gente sobre esse projeto. Antes de falar dele, eu só vou dar uma pincelada, que quando a gente esteve no Brejo, o museu, há muitos anos atrás, o museu estava fechado, né? Então nós identificamos uma série de problemas estruturais, físicos, e conseguimos verba do Fulcultura para exatamente fazer toda essa reestruturação, requalificação dos espaços e tudo mais. Dona Dulce ainda era viva, eu tive o privilégio de conhecê-la, né? E hoje o museu tem o nome dela, que é o Museu Histórico Dulce Pinto. Então, ao longo dos anos, as coisas vão realmente acontecendo e nós sentimos uma necessidade de identificar esses documentos que estão no museu. É um acervo documental importantíssimo. Tem documentos que saíram do Brejo
foram para outras localidades, porque era uma comarca de Simples, né? Então, de uma certa forma, agora a gente está conseguindo resgatar esses documentos com um projeto aprovado no Funcultura que está no meu nome, e vamos disponibilizar um material no formato de um catálogo de forma online e gratuito. Então vai haver uma busca muito grande por esse tipo de material em termos de pesquisa, para que as pessoas possam conhecer e entender melhor Brejo da Madre Deus, uma das cidades mais antigas do estado de Pernambuco, né? Então nós estamos em andamento com esse projeto e esperamos finalizar entre abril e maio já para lançar. E vai ter uma ampla divulgação da onde esse material vai estar e poder ser consultado. Dora, outro projeto que você está envolvido também em relação à Casa de Câmara e Cadeia, né? Eu queria que você falasse um pouco mais também desse projeto, que inclui outro centro histórico aqui do município do Brejo da Madre Deus. É importante você falar sobre este ponto também, que é um marco aqui da história de Pernambuco, até porque, né, foi construído aí por um grande arquiteto. Sim, exatamente, por Vautier. Então, nós fizemos o retrocesso de tudo isso aí em vários projetos, porque a verba do Funcultura tem um limite, o projeto tem início, meio e fim. Então nós fizemos toda a reestruturação, todo o restauro, toda a readequação. Só que o tempo passa e os imóveis, eles precisam de uma certa manutenção, né? A manutenção dada pela Fundarte é excelente, porque é administrado pelo governo do estado com a responsabilidade da Fundarte, mas o tempo vai deteriorando as coisas, né? E houve alguns problemas relatados o ano passado, e o coração disse, vai lá e faz outro projeto. Nós temos uma equipe maravilhosa. Mônica Mendonça é uma parceira de muitos anos, amiga de coração, uma irmã que eu tenho aí, né? Então a gente tem uma liberdade imensa de conversar sobre esses aspectos, né? E atualmente ele está como diretora ou gerente, eu não sei especificar o cargo, mas ela está como uma pessoa responsável pelo imóvel, pela Fundarte. Então, esses problemas foram identificados e nós conseguimos colocar um projeto no Funcultura, no edital do Funcultura, que passou o ano passado, final do ano passado, e agora nós vamos fazer a parte administrativa da legalização de todo esse processo para o repasse da verba, para que a gente comece realmente a fazer esses grandes reparos que esse imóvel merece. Ele não é que ele precisa, a gente tem que entender que ele merece como imóvel do século XIX, idealizado por Vautier, construído por Mamed. Então tem uma história de mais de 100 anos nessa edificação. E ela precisa ser conservada, preservada, e que as pessoas façam o melhor uso possível dela. Dora, eu estou muito feliz com esse projeto aprovado. Dora, para a gente falar um pouquinho como você conheceu a Casa de Câmara e Cadeia, que hoje é Centro Cultural, não é isso? Centro Cultural do Brejo. Eu queria que você pudesse relatar, porque assim, para se trabalhar com a cultura, você encontra muitas portas fechadas. E no release que eu li, que você nos enviou, você fala quando esteve em 2004, quando foi apresentada a Casa de Câmara e Cadeia, quando entrou na Casa de Câmara e Cadeia, acabou se apaixonando ali com um macaco hidráulico, e daí então você começou a correr para tentar preservar aquela casa. Exatamente, eu me assustei com um macaco hidráulico em uma das paredes segurando o telhado, porque já havia muito prejuízo de material perdido decorrente das chuvas, não que a chuva seja a causa, mas houve telhas quebradas, infiltração e uma série de outros problemas. Então, a partir daí, eu procurei me informar a quem pertencia a administração. E, na época, estava sob a administração da SDS. E eu estive lá falando com a pessoa responsável, que, infelizmente, não conhecia do que se tratava o imóvel,
mas também ficou muito sensibilizado em dizer para mim, como se eu fosse do governo, onde é que eu assino para passar essa casa, esse imóvel, para vocês administrarem. Então, eu não tenho nenhum vínculo com o Estado, mas eu fui buscar as fontes e consegui que a SDS transferisse a administração da casa para a Fundarp, e a partir daí começou o nosso trabalho. Então, assim, é uma edificação imponente, importante, tem um lugar de destaque na cidade, ela é referência na cidade, é perto da Casa de Câmara, é longe da Casa de Câmara, é na rua de detrás, então ela precisa manter essa tradição de referência das pessoas. Então, a partir daí, nós começamos com uma série de projetos, inclusive existe já um espaço para várias exposições, existe espaço para cursos, existe espaço para montarem um café, para que mobilize toda a movimentação, porque você ter um lugar e não ter movimento é melhor não ter, né? Então ela precisa desse movimento, ela precisa de gente, ela precisa de pessoas circulando. Então esse é o nosso propósito, desde o início a criação de uma tríade, arte, cultura e história, que está sendo preservada nos espaços até hoje. Dora, deixa eu fazer uma pergunta um pouco mais ampla, né? Você está falando da sua área, que é direta aí a preservação de patrimônio, mas eu vou falar da cultura de modo geral. Infelizmente, a gente sabe que a burocracia no Brasil, ela atrapalha 99,9% de tudo que poderia estar sendo realizado. E na cultura não é diferente. Nós temos novas leis aí, como a Lei Paulo Gustavo, a lei que foi aprovada recentemente, a Lei Aldir Blanc II, né, que foi aprovada aí pela Câmara dos Deputados, mas a importância de você ter um produtor, uma produtora cultural ou uma equipe que elabore um projeto bem feito, né, para apresentar às instituições, para que esses projetos sejam aprovados e aí sim a gente possa ter algo, né, em relação à cultura funcionando nos municípios que estão nos ouvindo. Eu queria que você falasse justamente da importância de você ter pessoas ligadas diretamente a essas instituições que elaboram esses projetos, ou pessoas físicas, como é no seu caso aqui, né, uma pessoa, como você falou, que não tem ligação nenhuma, nem com o município, nem com o estado, mas que tem essa disponibilidade de realizar esses projetos e aí sim trazer aí verba, trazer condições para que na cena cultural as coisas aconteçam. Eu queria que você falasse aí da importância de ter esse elo entre as instituições, né, e também os produtores culturais, aqueles que precisam receber uma verba, que precisam receber um auxílio do governo, né, mas aí a figura do produtor cultural, a figura dessa instituição que pode fazer esse elo de uma forma mais profissional. O que acontece é que as pessoas ainda não conseguem entender que uma entidade ligada ao governo, ela tem planejamento, ela monitora e ela avalia, mas ela não executa. Ela tem, às vezes, a verba, mas ela não tem o poder, dentro das leis, para executar, a não ser que faça uma licitação, que lance um edital, aí terceiriza essa execução. É o caso do produtor cultural. Ele é um terceirizado? Ele tem vínculo com o Estado? De jeito nenhum. A gente assina um termo de compromisso de que o dinheiro disponibilizado de uma planilha aprovada de custos e valores vai ser cumprida. E no final a gente presta conta desse dinheiro até de 1 centavo, porque o dinheiro não é nosso. O dinheiro vem de dotações orçamentárias, de impostos recolhidos do Estado. Pernambuco é um dos poucos estados brasileiros que possui um fundo de cultura ativo desde 2002, 2003. Ele aumenta de valor, as pessoas da gestão vão buscar mais dinheiro, mas assim, é uma forma de o Estado fazer sem ele fazer, porque nós fazemos, os produtores culturais. Então tem produtor que só faz executar. Eu, graças a Deus, tenho uma especialização, duas aliás, em elaboração e gestão de projetos culturais, tanto na área local de produção como na área de gestão administrativa. Eu aprendi ao longo dos anos, eu já tenho mais de 20 anos de estrada por aí, e tem outros projetos também que estão acontecendo.
né? A gente não tem só brejo, a gente tem uma ideia mais geral, mas o meu foco específico não é estar em cima de um palco ou dentro de um sarau ou qualquer outra área dessa. Meu foco é patrimônio. Então, desde o início do meu trabalho, lá atrás, em 2000, 2002, meu foco é a preservação do patrimônio. Dora. Então, a gente vai se especializando para isso. Dora, conversa... E, só complementando, que a lei Aldir Blanc 1 e a lei Aldir Blanc 2, que foi aprovada ontem na Câmara, e a lei Paulo Gustavo, elas estão vindo de uma forma que o dinheiro é da cultura, ele está no fundo de cultura e no fundo setorial do audiovisual, não pode ser direcionado para nenhuma outra secretaria ou ministério governamental a nível de Estado, eu falo governo federal, ela só pode ser aplicada na cultura. Então foi uma grande sacada dessas pessoas em direcionar ou buscar formas de direcionar esse dinheiro para produtores, gestores, artistas, técnicos que estão parados desde 2000. Era justamente isso que eu queria te perguntar, Dora, porque assim, eu recebi na semana passada uma foto da destinação de valores para os municípios aqui de Pernambuco, da Lei Paulo Gustavo. Foi quando eu entrei em contato com a Mônica, e a Mônica nos passou que seria melhor conversar com você, porque você poderia nos explicar melhor como funcionaria a Lei Paulo Gustavo. E a pergunta justamente era essa. Eu estou vendo aqui que está sendo destinado à Brejo da Madre de Deus pouco mais de R$468 mil. E eu queria saber justamente como esse dinheiro deve ser gasto. Mas você já acabou aí nos passando que esse dinheiro não pode ser gasto de qualquer forma, não é? Não, de jeito nenhum. Ele vai funcionar de uma forma que os estados vão receber, as cidades, né, de cada estado, vai receber de acordo com a população, é o último censo, o nível de IDH de cada cidade. E assim, a lei, de uma certa forma, como ela foi estruturada, ela permite as cidades receberem também, ficarem ou reterem algum dinheiro beneficiado pela lei. Então vão ter que ser lançados editais específicos para diversas áreas. Tem toda uma estrutura regimental jurídica que dá base a essa lei. Ela não é só chegar a receber e distribuir, não é bem assim. A pessoa vai se candidatar a um edital, vai passar pelo processo seletivo, vai receber a verba, vai executar e vai ter que prestar contas. Porque, é como eu digo desde o início, esse dinheiro não é nosso. A gente não pode usufruir dele da maneira que a gente imagina. Ele tem regras que precisam ser cumpridas. Então, vai beneficiar muita gente? Sim, lógico que vai, né? Mas cada cidade vai ter que ter uma contrapartida e cada pessoa que receber esse dinheiro também vai ter que fazer uma contrapartida. Então, vão ser vários editais que vão ser abertos. A Lei Paulo Gustavo tem um foco muito direcionado para a área do audiovisual, em todos os sentidos, né? Como iniciativa, manutenção de agente, promover atividades em espaços culturais. Dentro da área do audiovisual, ter também editais para sala de cinema, apoio para cineclubes, mostras e festivais. Quer dizer, tem um foco. Não é solto. O dinheiro existe? Existe. Ele vai ser usado? Vai. Mas não de uma forma aleatória. Ele precisa de uma regra para ser cumprida e depois ser realizado e prestar conta de tudo isso. Dora. Então, como a gente trabalha nesse sentido, já pensando na prestação de contas e pensando na execução. Dora, a gente agradece a sua participação no nosso programa. A gente tem um time aqui com as emissoras que compõem a nossa rede, que infelizmente está chegando ao final do nosso horário, mas mesmo assim a gente fica satisfeito com a sua participação e a gente espera ter você aqui de forma presencial para que a gente possa ampliar um pouco mais essa conversa. Nós agradecemos a sua participação no programa Jornal da Manhã. Eu é que agradeço e estarei presente com todo o prazer.